Espera, costuma ir quando Sumiu da vida coisa aqui política. tá feia, né? Alguns presidentes, eles se História cíclica, tô falando. Sempre volta. Ai, gente, vamos sempre se volta. segurar. Tinham presidentes que se mantinham na vida pública e outros que não, né? Por exemplo, Nilo Peçanha continuou na vida pública, o Rodrigues Alves continuou. O Venceslau Braz disse, pô, não tem mais o que almejar depois de ser presidente. Saiu fora. Arthur Bernardes continuou, foi eleito senador e tudo mais. Washington Luiz é da vida pública também. Também não participou mais. Esses movimentos de contrariedade à política do café com leite foram eclodindo em vários lugares, inclusive na própria Minas Gerais, em São Paulo tinham apoiadores e críticos dessa política, então o racha definitivo foi ali. E na Paraíba a questão era, a disputa política de lá, ela era já muito latente. E estava rolando uma revolta na Paraíba. E a caça de inimigos políticos, tropas do Estado invadiram a casa de um advogado e encontraram cartas de amor que ele trocava com uma professora da época. E assim, eram pessoas solteiras, só que não eram casadas. Então o quê? Trocas de cartas de amor, um escândalo. E publicaram essas cartas do inimigo político do João Pessoa no jornal. Eles não eram casados? Não, é porque falava em sexo. E aí, o que é isso? Que absurdo, é. Isso, isso era imoral em 1930, né? E assim, foi um escândalo, foi de fato um escândalo. E os caras responderam no jornal também. O João Pessoa respondeu o cara. Então houve trocas de acusações. Esse cara matou o João Pessoa. Esse cara matou o João Pessoa. Porque foi noticiado que ele ia estar numa cafeteria. Que ele ia estar numa cidade. Eu não lembro agora que cidade que foi, Walter. Tu lembra que cidade? Princesa? Não, Princesa. Ele fez a independência? Não, Princesa estava tendo uma revolta, mas não foi aonde ele foi assassinado. Ele foi em Recife, acho. Eu acho que ele estava em Recife. Eu acredito que foi Recife. E aí, que foi visitar o governador. Foi um dia que ele foi tirar foto. Verdade. E lá o cara foi tomar um café, o João Dantas encontrou o cara e matou. Quando ele mata, morreu porque era inimigo político. Então a morte dele foi usado, por mais que seja uma questão local, foi usado politicamente como uma questão nacional. E Getúlio Vargas mobilizou o exército apoiou esse movimento e se pensava que tropas leais a Washington Luiz iam encontrar as tropas do Getúlio em Itararé, aonde aconteceria a maior batalha da história do Brasil. Não teve tropa apoiadora do Washington Luiz, a batalha não aconteceu. Então o Vargas chegou na capital celebrado, assim, chegou em São Paulo, chegou na capital celebrado. Então encerra ali a política do café com leite e tem início a Era Vargas. A Constituição é abolida e começa então um governo de um novo presidente, aonde e agora são criados novos ministérios, começa o debate sobre a criação de uma nova Constituição, governadores apoiadores do governo são tirados, interventores são nomeados, então começa um período de mudança política grande no Brasil a partir de 1930. E a nível de curiosidade, Getúlio Vargas já falava que se não desse certo esse bagulho, ele já ia, partir. Então, depois a gente sabe como que termina o Getúlio Vargas, né? E tem a carta testamento, mas não foi a primeira vez que o Getúlio falou, se der errado eu vou, hein? Ele fez isso nessa vez em 1930 e depois de novo em 1932 com a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Então Getúlio Vargas tinha tendências aí a deixar uma carta testamento. E veja, Vargas ele tinha receios, porque ele foi apoiado pelos militares. E os militares defendiam abertamente uma ditadura. Não, a gente vai governar sem Constituição e sem um governo ditatorial, porque isso é o melhor que o Brasil tem. Enquanto outros apoiadores dele, civis, defendiam tá na hora de a gente ter uma Constituição onde se definem as regras. Só que se o Vargas apoiasse uma Constituição, ele podia desagradar os militares e os militares derrubar o cara. Mas se ele não fizesse a Constituição, ele ia ficar isolado e só seria apoiado pelos militares, que podia derrubar o cara. Então ele tinha que fazer um jogo político muito bem elaborado para conseguir manter o apoio de ambos os lados. É aí que São Paulo, perdendo prestígio político cada vez mais, bate de frente e exige que uma Constituição tem que ser feita. É aí que vem o 9 de julho e a Revolução Constitucionalista, que é outra guerra civil que o Brasil viveu. Então, o Vargas nomeia um interventor, que não é apoiado pelas elites paulistas, e o Vargas, não, então beleza, vamos botar outro cara. Não apoia também, então vamos botar outro cara. Não apoia. Eu não apoia ninguém que o Vargas estava colocando, porque os caras queriam, de fato, eram um ganho de protagonismo maior, como eles tinham no período da República Velha, da política do café com leite. São Paulo perdeu o prestígio político. A ideia dos paulistas era retomar esse prestígio político. E os caras, falando sobre suas insatisfações com outras lideranças, membros de oligarquia e políticos, falaram que se eles se revoltassem contra o governo Vargas, eles receberiam apoio
Na hora que o pau foi torar, não perceberam. Foi só os paulistas contra Vargas numa nova guerra civil que eclodiu em 1932. E vamos dar as boas-vindas aí ao nosso Cheguei. convidado. Opa! Mano, Eu, inclusive, cheguei numa boa hora que eu vou falar mal de um rapaz que é do galera do Vargas, que é o Dutra. Que foi o motivo do meu atraso, porque a Dutra tá toda parada. O cara já pega o verde. Ele não perde tempo. Chegar pau na mesa. Se apresenta primeiro pro povo aqui. Tudo ó. bem, gente? Eu sou o João, do Operação Barbarussa, sou historiador, professor de história. Tem um canal, inclusive, junto com o Vogel, que é o História e Cinema também, É o recente. João do História de Cinema Sou o também. João do História e Cinema também agora. E vim aí pra tentar acrescentar. Perdi a parte mais que ninguém lembra, né, dos presidentes. com né? certeza. Que pena, gente. Vou ter que falar dos presidentes mais legais. É a parte mais legal, né? Poxa, que chato. Acho que ele fez de propósito. Não, aí, ó. Com certeza, seguramos bem aí a Primeira República, estamos na Segunda, Revolução Constitucionalista. São duas frentes, né, para poder pegar os paulistas, uma pelo norte, uma pelo sul. São 20 mil combatentes legalistas no norte contra mais ou menos 10 mil. E no sul tem mais uns 18 mil legalistas contra 8.500 paulistas. O que quer dizer que as forças legalistas são maiores. O que quer dizer que desde 9 de julho, que é quando começa a estourar, aliás, quem é de São Paulo, né, gente? 9 de julho é porque começou a estourar essa barata aí. Beleza. Antes já teve uma outra treta também, em 23 de maio, né? 13 pessoas morreram, mas a gente só lembra de 4. Que MMDC? É o... Exatamente, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Mas depois... Drauzio e Varela? É, quase. E aí, dia 9 de julho que começa a estourar mesmo. Aí os paulistas apanham em julho, apanham em agosto, apanham em setembro. Dia 1º de agosto eles falam, beleza, a gente perdeu essa guerra. E aí o Getúlio ficou como? Todo. E é legal a discussão sobre a questão dessa condição da memória, né? Da revolução ou não, né? Porque pra história ficou como revolução constitucionalista. Caramba. Só que assim, se a gente olhar mesmo, revolução, não deu Olha, certo, tudo né? Não depende de foi, autoestima, né? Você apanha 3 meses, mas, revolução, tá maluco? A Constituição saiu, então revolucionamos. Vargas foi repressor, bombardeou a capital também. Primeiro bombardeio aéreo do Brasil, tá, gente? Olha aí que emoção. Tem um debate se o Santos Dumont acabou cometendo suicídio por conta disso também, né? Porque logo depois dos bombardeios ele Bombardeio aéreo. Ele Cara, veio- bombardeou o edifício Martinelli. Né? Então toda a bateria antiaérea do governo do estado de São Paulo foi alocada no Martinelli, que é um dos prédios mais icônicos do centro de São Paulo. O Santos Dumont ele já tinha essa tendência, vamos colocar aí, tendência introspectiva, vai. Ele já não era um cara muito pra cima, digamos assim. E aí quando ele vê isso acontecendo, ele tem essa percepção de a minha grande descoberta, que eu achei que ia revolucionar o mundo, levar as pessoas a serem mais felizes, mais legais, tá sendo usado pra morte. E isso coloca ele, agrava as crises que ele já tinha, e existe a discussão se isso foi o motivo ou não. Que é a clássica discussão que a gente nunca vai conseguir saber, porque o cara nunca deixou escrito, Quem nunca sabe é o falou. Santos Dumont. E assim, foi um movimento grande na época. Se tinha o panfleto assim que pediam que as pessoas fizessem doações para a causa da revolução, né? Doe o seu ouro, tudo mais. Então, o São Paulo montou o seu exército para de fato peitar o governo vigente na época. Não ganhou a guerra, mas ganhou a Constituição. O Vargas já anunciou a data da Constituinte. Foi elaborada uma Constituição nova para o Brasil e o Vargas foi eleito indiretamente o novo presidente, e foi estabelecido que eleições aconteceriam em 1938. Então já não era mais um ditador, como muita gente falava que ele estava governando como ditador naquele momento, sem Constituição. Então os paulistas de fato conseguiram o que eles queriam, que era uma Constituinte. E teve início aí um novo momento dentro da era Vargas, um momento em que se tinha o crescimento de movimentos autoritários dentro do